Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Experimento Governo e hoje, galera, eu vou mostrar como que eu faria o Monstroverso. Esquece esse negócio de Evolve de Godzilla, esquece Muto, esquece tudo. Agora é eu que vou fazer. Então bora pro vídeo. Obrigatoriamente a gente tem que começar pelo nosso querido lagartão, né? O Godzilla. Um lagarto de 120 metros que aterroriza cidades desde 1954. Então vamos lá. Pra mim, Godzilla teria que ter 3 filmes. O primeiro, o vilão seria a Gamera. Ou Gamera, tanto faz. Porque o Muto, eu não gostei. Eu gostei, realmente. Eu gostei da ideia. Mas eu acho que seria melhor se a gente colocasse algo original no filme. E não alguma coisa inventada. Seguir a história, a cronologia original do Godzilla. Não precisa ser a história original do filme. Mas pode ser alguma coisa parecida, com vilões, esse tipo de coisa. Claro que aqui na lista ainda vai ter vários vilões inventados pela Legendary. Mas agora não. Pro segundo filme, eu colocaria o Ghidorah. O Ghidorah, eu manteria ele. Até porque eu gostei do filme, manteria a mesma história, eu colocaria quase a mesma coisa. Só que a única diferença é que eu não daria tanto foco pros humanos. E que nem no primeiro filme do Godzilla. Assim, eu acho que ficaria melhor, porque o Godzilla ele tem muito pouco foco na história. A maioria do foco vai pros humanos. Porque eu acho uma porcaria isso, o Godzilla ter pouco foco no próprio filme. Ele é o monstro principal do filme dele. Então por que ele tem que aparecer menos? Ele é um dos bichos que menos aparece no filme. E por mim, isso é justo. Eu acho que ele devia aparecer mais. Agora, pro terceiro filme, eu colocaria ninguém mais, ninguém menos que o Biolante. Sim, esse bicho que ninguém lembra. Cara, eu acho a abordagem dele nos filmes muito massa. Mas eu acho que ele podia ser um pouquinho melhor nesse filme que a gente tá fazendo. Então o que ele poderia fazer? Ele poderia ser um vilão ainda mais forte que o Ghidorah. Eu sei que isso poderia ser meio difícil, até porque eu assisti os filmes originais, mas eu não lembro, eu sou burro. Enfim, eu acho que ele poderia ser um pouco mais forte que o Ghidorah. Não necessariamente seguir a cronologia original da história, mas eu acho que ficaria melhor. Porque a cada filme que passa, o Godzilla poderia enfrentar um vilão mais forte a cada vez. Então, por exemplo, se ele colocasse o vilão principal como o Biolante, poderia ter vários subvilões, como por exemplo o Gigan e outros, como o Rodan também. Ou até mesmo o próprio Mechagodzilla, que eu acho ele muito maneiro. Então essa é a minha abordagem pro Godzilla, pro meu Monstroverso. Agora vamos pro nosso querido macacão, o Kong, que matou o Mechagodzilla. Eu achei isso uma porcaria. Mas vamos lá, né? Eu acho que o Kong ele poderia ter só um filme, que seria basicamente o King Kong original, de 2005 e o de 1933, que são filmes ótimos, por sinal. Só que eu acho que ao invés de fazer do jeito que os dinossauros estão lá, eu acho que eles poderiam ficar mais paleoacurados, que assim poderia remeter mais a uma visão mais moderna do Monstroverso, uma forma mais atual, sabe? E eu acho que isso ficaria muito legal pra versão hoje em dia do Kong. O Kong é um personagem muito maneiro. A gente pode colocar ele como se ele fosse um personagem insano, como se ele fosse um gorila sem piedade nenhuma. Só que eu teria que aumentar um pouquinho o tamanho dele no filme, porque se a gente fosse levar em consideração que eu iria fazer mais filmes do Godzilla e do Kong juntos, que eu provavelmente vou fazer, aguardem mais um pouquinho para ver essa lista completa, o Kong ele vai ficar muito mais apelão. Então eu vou ter que aumentar um pouquinho o tamanho dele, para ele poder ficar melhor. Eu acho que eu vou colocar ele com uns 90 metros de altura e dar uma aumentada também no tamanho dos dinossauros, porque senão ia ficar muito ruim. Ou a gente faz a mesma abordagem que tá no Monstroverso original, que o Kong ele é mais jovem no filme original do Monstroverso, que se passa lá em 1970, alguma coisa assim, e como fizeram em Godzilla vs Kong, em que se passa em 2021 mais ou menos, eu não sei mais ou menos a data do filme, mas isso ficaria muito bom. Ou seja, se a gente fosse seguir essa mesma lógica, o filme poderia se passar em 2005, com o Kong sendo mais jovem, e a segunda, e o Godzilla vs o Kong, que seria os outros filmes que vai vir por aí, ele
ele se passaria mais ou menos em 2030, mais ou menos. Que o Kong já seria mais velho e mais experiente, ou seja, ele também seria maior. Então, essa foi a minha abordagem do Kong e agora a gente vai para os outros filmes e séries. Assim, dá pra gente fazer um filme do Godzilla versus o Kong. Isso vai ser insano! Bom, a primeira parte eu acho que daria pra fazer assim. A gente divide o filme em 3 partes. A parte 1 se passaria na Ilha da Caveira, onde o Kong ele faz alguma coisa e o Godzilla não gosta disso. Só que daí o Kong, como ele é o rei da Ilha da Caveira, ele tem muito poder lá. Então o Godzilla vai lá e não vai conseguir derrotar o Kong de primeira. E vai dar um empate a briga. Por causa disso, o Godzilla vai embora, dando margem para outra luta. Mas vamos pro segundo ato do filme, que vai se passar principalmente em Hong Kong, a cidade onde acontece a luta final do filme. Então vamos lá. Bom, eu acho que nessa parte poderia acontecer a segunda batalha principal do filme. Mas o diferencial é que o Godzilla, ele realmente sairia vencedor, mas de um jeito diferente. Ah, mas Experimento, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o Kong seria assolado pelo Godzilla. Diferente daquela luta que a gente teve lá praticamente a batalha final do Kong e do Godzilla no filme original. Vai ser bem diferente. Onde aquela luta foi equilibrada, que o Godzilla vai sair, ele vai amassar o Kong na porrada. Isso aqui vai ser muito melhor do que no filme. Então, o Godzilla ganha, o Kong sai perdedor. E agora a gente vai pular pro terceiro ato e ato final do filme. Então vamos lá, terceiro ato do filme. E como é que vai se desenrolar isso? Você, jovem gafanhoto, me pergunta. Bom, vai ser simples. Nesse último ato do filme, vai ser apresentado o vilão final. E não vai ser um vilão normal, entre aspas. Vai ser o Space Godzilla. Sim, vocês, né? Você, jovem gafanhoto, deve estar pensando. Nossa, Experimento, mas como é que você introduzir o Space Godzilla sem dar uma explicação antes? É aí que entra, porque o filme ia explicar como que o Space Godzilla surgiu nesse universo. Então vamos lá. Basicamente, no primeiro filme do Godzilla, teria uma cena onde o Godzilla ele ia ser meio que morto pelo governo do Japão. Mas pelo menos era isso que eles pensavam. Então eles iam realizar vários testes utilizando o sangue do Godzilla. E em um desses testes ia acabar surgindo o Space Godzilla, onde eles iam levar o DNA pro Godzilla pro espaço e ia acabar fazendo o Space Godzilla lá, assim dizendo. Então o filme ia seguir a partir disso, em que aconteceria a batalha final do filme, onde o Space Godzilla ia levar o Godzilla para o espaço e a batalha ia acontecer lá. Só que o Kong, ele não ia querer ficar de fora dessa batalha, ele ia perceber que o Godzilla não é o vilão de verdade e é o Space Godzilla, assim como aconteceu no filme. Mas o Kong não ia conseguir ajudar o Godzilla, até porque ele estava no espaço e ele não respira lá. E aí é que ia vir a principal reviravolta do filme, onde o governo estava construindo um Mecha Kong para caso o Kong se tornasse uma ameaça, assim como os antigos filmes do Kong. Caramba, cara, eu sou um gênio! E assim o Kong ia conseguir controlar o Mecha Kong e ia ajudar o Godzilla nessa batalha. E assim eles iam conseguir derrotar o Space Godzilla e assim ia acabar o filme. Então, agora tá na hora das séries, que vão ser 2, tá? Bom, a primeira série seria obviamente focada no Godzilla, né? Onde mostraria o passado dele, o que aconteceu lá no começo da história dele, em 1954, assim como o primeiro filme da história do Godzilla. Isso ia ser insano de bom, porque assim a gente poderia fazer uma nova versão do Godzilla com uma história relativamente semelhante, mas com uma outra cara, o que ia diferenciar ele da versão original do Godzilla e do Monsterverse. Bom, a série seria dividida em mais ou menos uns 8 episódios, que seriam relativamente curtos, tipo 20 minutos. Contaria a história do Godzilla, basicamente a mesma coisa, só que de uma forma mais longa. Por isso que 8 episódios, porque se fosse levar em conta, por exemplo,
Não lembro exatamente, mas o filme provavelmente tem cerca de 2 horas, se eu me lembro. Então daria pra gente dividir em 8 episódios de 20 minutos nisso. E aumentar a história do Godzilla implementando coisas que não estão no filme original. A segunda série seria focada no Kong. Iria mostrar o que aconteceu na Ilha da Caveira depois que os humanos foram embora de lá. O que aconteceu com o Kong, o que realmente aconteceu. Mas ia mostrar eles levando o Kong pra ilha e ele se recuperando lá depois de quase ser morto. E aí galera, experimento do futuro aqui. Eu queria avisar que eu falei na parte do Godzilla que o vilão principal do filme seria o Gamera. Mas na verdade era pra ser o Anguirus. Acabei me confundindo um pouquinho. Mas, sem enrolação, vamos voltar pro vídeo logo, vai. Agora a gente vai pra parte do vídeo que eu mais tava esperando. Que vai ser o design dos personagens. Nossa, cara, eu tava esperando muito por esse momento, cara. Vai ser a melhor parte do vídeo agora, eu garanto. Então vamos começar pelo design do Godzilla, que seria... Rufem os tambores... Esse aqui! Cara, pra ser sincero, eu gostei bastante desse visual dele. Eu achei ele até que razoável, mistura um pouco do visual clássico dele com o visual atual que ele tem. Ah, mas experimento, você não mostrou ele soltando a baforada. Ah, é? Então, toma! Cara, eu achei esse visual aqui muito maneiro. Até porque, cara, é um visual... eu já expliquei por quê. Mas esse bafo atômico, não sei por quê, ele me deu uma sensação dos filmes antigos do Godzilla. Eu não sei explicar. Agora chegou a hora do nosso querido macacão, o Kong! Que vai ser desse jeitão aqui, ó. Esse aqui eu achei a mesma coisa do Godzilla, uma mistura do visual atual do Kong com dos visuais antigos dele. Isso aí é uma coisa que me deixa bastante... sei lá explicar, me deixa dar uma associação boa, porque eu adoro esses monstros, eu assisti todos os filmes. Ah, mas experimento, e quanto ao machado do Kong que não tá aí? Porra, cara, já falei pro você que não vai ter isso, é a minha versão, vai ser baseado nos antigos e não no novo. Agora que a gente já viu do Kong, bora pro dos vilões do Godzilla. Bom, como são 3 vilões e eu não quero passar a tarde inteira passando coisa aqui no vídeo, eu não quero que o vídeo fique com 1 hora, eu vou colocar os 3 de uma vez aqui, vou fazer o mesmo com os dinossauros do filme do Kong. Então, delicie-se com essa maravilhosidade. Cara, eu achei o visual dos 3 vilões muito bom, até porque diferente dos vilões originais e dos novos, esse aqui dá uma pegada totalmente nova, principalmente o Biollante, ele dá uma pegada mais de terror, que eu acho muito legal e combina muito com o Monstroverso. Agora a gente vai, obviamente, pros dinossauros do Kong, né? Que eu acho que não precisa nem falar muita coisa, né? São dinossauros cientificamente corretos, como eu já tinha falado. Então, aqui tá o visual deles. Vai estar passando aqui o visual de alguns dos animais que vão aparecer, não só os dinossauros, né? Até porque tem a Titanoboa, né, que não é um dinossauro. Mas eu gostei bastante da escolha que eu fiz. Até porque eu não sei como que isso ia ficar muito bem. Até porque esse filme não existe. Então não tem como eu saber como que realmente ia ficar o filme. Mas eu acho que ia ficar muito legal. Até porque é uma visão relativamente nova de se mostrar dinossauros assim. Porque a última vez que a gente viu isso foi o Primitive War, que faz alguns meses que já foi lançado. E vai ter o Fim da Rua também, que vai lançar, mas os dinossauros não são 100% acurados, como por exemplo o Alossauro, que não tá sempre cientificamente correto. Eles tentaram, pelo menos. Enfim, eu acho que isso aqui vai ficar muito legal. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e valeu!